Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer você que já se inscreveu e já faz parte dessa família. E a você que é a primeira vez por aqui, ainda não me conhece, me permita, sou Reginaldo Pessoa e é um imenso prazer contar com você aqui. Quero pedir para que você aproveite a oportunidade, já se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações. E peço para todos que já deixem o seu like, que será uma grande bênção para nós. Quero compartilhar com você um texto das Escrituras Sagradas, ao qual tem tocado muito em meu coração. Esse texto das Escrituras Sagradas encontra-se no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e o versículo 17 até o 20. Convido você a ler comigo, a meditar nesta palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo para nos falar, para tocar em nossas vidas, porque a palavra de Deus é assim uma fonte inesgotável de bênção para as nossas vidas, e sempre que meditamos nesta palavra, nós temos sempre alcançado as bênçãos de Deus. Versículo 17. E ele lhe disse: que palavras são estas? São essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Encontramos nesta palavra, nesse texto da Escritura Sagrada, o evangelista Lucas vai nos informar que logo após a crucificação de Jesus, 2 discípulos ficaram desanimados, ficaram tristes, ficaram frustrados e se distanciaram de Jerusalém. Eles se distanciaram indo caminho a uma aldeia por nome Emaús. Essa palavra Emaús, no hebraico, significa águas quentes. Nós podemos extrair alguns segredos para as nossas vidas. Era ainda, ou seja, já o terceiro dia, e esses 2 discípulos estavam se distanciando de Jerusalém. Eles estavam tristes, eles estavam frustrados, eles estavam decepcionados, eles estavam, com certeza, irados, porque a frustração traz isso. A decepção faz a pessoa perder a motivação, faz a pessoa perder as esperanças. A pessoa, quando se sente frustrada, quando ela imagina um projeto, quando ela faz todo um projeto, faz toda uma obra e todo um objetivo e não é alcançado, ela entra no estado de frustração e fica desanimada. Frustração é o que nos faz desistir. É o que nos faz desistir, parar de buscar algo. E esses 2 discípulos estavam assim. Mas nós encontramos sempre na Bíblia que há sempre o tempo de persistir.
Há sempre o tempo de insistir. O tempo de desistir, jamais. Jamais a Bíblia nos apresenta o tempo de desistir. Não existe esse tempo. Não espere. Não espere esse tempo de desistir, porque nunca vai chegar. E não desanime logo, não. Quando você perder uma batalha, quando você tiver um projeto, espere mais. Insista mais. Insista mais. Nós temos tanto exemplo de pessoas que tentaram a primeira vez e fracassaram. Tentaram a segunda vez, fracassaram. Tentaram a terceira vez, fracassaram. Tentaram a quarta ou quinta vez e obtiveram sucesso. Por quê? Por causa da persistência. Persistir é o segredo. Nós encontramos que, nesse texto, que eles iam conversando entre si. Eles conversavam entre si acerca dos últimos acontecimentos, das últimas notícias. Mas encontramos também no versículo 15 que eles faziam perguntas um ao outro. Eles faziam perguntas sobre os últimos acontecimentos. Eles perderam a motivação, eles estavam tristes, eles estavam desanimados, mas eles queriam ainda saber qual o motivo. Eles estavam com os olhos fechados. E quando a pessoa se encontra nesse estado de decepção, ela não vê mais as coisas que são boas, que estão à sua frente ou ao seu redor. Porque ela simplesmente colocou na sua mente que mais nada tem jeito, que mais nada compensa. Então ela não consegue ver além daquilo que está à sua frente. E Jesus Cristo, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele nos convida a olhar além daquilo que podemos ver. A vida cristã é assim. A vida cristã, a vida daquele verdadeiro adorador, ele precisa ver além do que está à sua frente. Se à sua frente tem um obstáculo, ele precisa ver além do obstáculo. Se à sua frente está um longo caminho, ele precisa ver além deste longo caminho. Se à sua frente, eu não sei o que há, mas se na sua frente tiver algo desanimador, não seja pequeno. Lembre-se que seu Deus é grande. Então, não sejamos pequenos, se o nosso Deus é grande. Seus olhos estavam fechados. Mas o que acontece com a pessoa justamente nesse estado? Neste momento, Jesus se aproxima. Porque é nessas horas que o Senhor se aproxima. Aliás, nós pensamos que ele se aproximou nessas horas, mas ele nunca nos abandonou. Ele nunca abandona. Mas é nessas horas que sentimos a presença, sentimos o incentivo, sentimos o estímulo do Senhor. Jesus se aproxima e quando Jesus se aproxima, ele ouve as queixas. Os dois discípulos estavam ali queixosos acerca das últimas notícias, dos últimos acontecimentos. E Jesus ouviu as queixas dele. E quando Jesus ouve as queixas, Jesus ouve também que eles faziam perguntas
um ao outro, olha, de quem será a culpa? Porque no momento que às vezes nós falhamos, cometemos um erro de cálculo, ou o nosso projeto não foi bem pensado, nós queremos achar um culpado. Nós queremos colocar culpa em algo, em alguém. E aqueles discípulos, se dirigindo ao caminho de Emaús, eles estavam desta maneira. E Jesus viu que eles queriam saber quem era o culpado. É neste momento que o Senhor entra com um questionamento. É justamente nessa hora que precisamos olhar para o Senhor e entender o questionamento de Deus para a nossa vida. É justamente neste momento que temos decepção. É justamente neste momento que temos frustração, que estamos desanimados, que estamos tristes, que precisamos olhar e entender o questionamento de Deus para conosco. E o Senhor pergunta para eles: qual é o motivo dessa tristeza? Qual é o motivo dessa frustração de vocês? Por que vocês estão com essas palavras aí entre vocês? E por que vocês estão tristes? Qual o motivo dessa tristeza? E Cleófas responde: és tu só peregrino em Jerusalém, que não tens ouvido as notícias dos últimos dias? Às vezes precisamos ter um cuidado quando nos aproximamos de alguém que está frustrado. Porque este alguém pode, de repente, com respostas ásperas, nos atingir. E precisamos pensarmos também nós. No momento que nós estivemos decepcionados, na frustração, na decepção, ter cuidado para não atingirmos ninguém com palavras ásperas, com palavras grosseiras. Mas eles continuam dizendo, olha, é acerca de Jesus Cristo, que foi varão, profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas agora eles expõem as suas decepções, a sua frustração. E nós esperávamos, eles não estão mais esperando. Nós esperávamos que esse Jesus fosse ele que remisse Israel. Mas o que aconteceu? Os principais dos sacerdotes, os príncipes do nosso povo, o entregaram a condenação e o crucificaram. E já hoje, o terceiro dia, e nada mudou até agora. Mas agora eles colocam também uma acusação a si mesmo. Porque eles ouviram do Cristo dizendo que iria ressuscitar no terceiro dia. E porque já o terceiro dia eles estavam indo a 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Eles agora começam a acusar a si mesmo. Apesar de que algumas das mulheres foram até o sepulcro e não encontraram. Encontraram o sepulcro vazio. E o restante dos nossos foram até lá e viram que realmente assim é. Aí Jesus detalha o projeto de Deus
Mas Jesus, para detalhar o projeto de Deus, às vezes, quando nós estamos murmurando por causa da nossa frustração, por causa das nossas decepções, por causa dos nossos fracassos, o Senhor tem que nos chacoalhar. Ele tem que vir com algo que faça despertar para a realidade do projeto de Deus. Às vezes nós pensamos que o projeto de Deus para conosco encerrou, que o projeto de Deus para a nossa vida parou. Se você está assim, eu quero te dizer neste momento que não. O projeto de Deus nunca para. O projeto de Deus para com alguém nunca falha e nunca para. E Deus nunca desiste dos seus projetos. Deus não desiste, o Senhor não desiste no meio do caminho. Nós é que desistimos, mas o Senhor não. O Senhor continua firme nos seus propósitos. Portanto, descansa nos propósitos de Deus. E Jesus disse, nécios e tardos de coração, ou nécios quer dizer ignorantes. Nécios quer dizer ignorante. Eles estavam indo para Emaús, águas quentes, o tempo ainda estava correndo, era tudo tão recente. Mas eles já haviam desistido, já haviam se distanciado do projeto. Estavam indo em direção oposta ao projeto. Mas que se nós formos em direção oposta ao projeto, a palavra de Deus nos diz que Deus é fiel para com Ele mesmo. Tem muitas pessoas que dizem, Deus é fiel comigo. Não, Deus é fiel com Ele mesmo. Deus é fiel com a palavra dEle. Deus é fiel. Ele vai ao encontro daquele que tem o projeto, porque Ele não desiste. Ele não desiste de ninguém. Tardos de coração, vagarosos. Tem pessoas que assim demoram a entender o plano de Deus. Demoram a entender o projeto de Deus. Tardos de coração. Não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Não era isto que estava escrito nos profetas? Por que vocês são tardos de coração para crer em tudo que disseram os profetas? E começa por Moisés e começa a explanar agora os detalhes do projeto de Deus para com o Cristo. E o Cristo tem a ver com a vida deles. Eles estavam intrinsecamente ligados. E o Cristo tem a ver com a minha vida. E o Cristo tem a ver com a tua vida. Você que está nesse instante me ouvindo, meditando junto comigo nesse texto das Escrituras Sagradas. O Cristo tem a ver com a nossa salvação. Era o projeto de Deus para a nossa vida, para a vida deles, para a vida de todos. E esse projeto é o inicial, é o projeto que dá tronco a tudo, é o alicerce, é a base de todos os outros projetos. Todos os outros projetos dependem da raiz deste projeto de Deus. Esse projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida. O Senhor começa agora a compartilhar os segredos e os detalhes do projeto de Deus. Mas vai caminhando e eles chegaram na aldeia a qual eles iam. Eles chegaram à aldeia e Jesus fez como que ia mais além.
E aí eu quero te contar um grande segredo. Eu quero te contar um grande segredo. Tem pessoas que deixam Jesus seguir adiante. Jesus veio, se aproximou, perguntou para ele qual o motivo da frustração, da decepção, da tristeza. E agora eles chegaram ao local. Mas os segredos que eles tinham aprendido, eles constrangeram. Constrangeram quer dizer que eles insistiram no convite. Entra, fica conosco. Fica conosco porque já se faz tarde. Tem até músicas, hinos com essa letra. Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declinou. E aí o grande segredo, se aquele que convida Jesus para entrar, Jesus entra, porque ele não vai invadir, ele não é invasor. O invasor é outro, que não nos interessa falar sobre ele, porque ele não tem projeto nenhum, ele não tem projeto, ele não tem plano nenhum que possa dar para alguém. Esse outro não, mas o Senhor tem. Ele tem um plano para mim, para você, para cada vida. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto. E um projeto de vida abundante. E quando falamos de vida abundante, falamos em raiz de todos os outros projetos humanos e divinos. Mas a raiz é este projeto. E Jesus chega à mesa. A mesa. Mesa é lugar de reunião familiar. Ele não ficou numa sala. Ele não ficou no cenáculo, no templo. Ele não se apresentou num grande auditório. Mas eles chegaram na cozinha, à mesa. A Bíblia nos diz a mesa, o local onde ele pegou o pão, partiu e o abençoou. E foi nesse instante que os seus olhos se abriram. Foi nesse instante, mas o Senhor agora saiu daquele lugar. O Senhor desapareceu daquele lugar, desapareceu de diante dos seus olhos. Porque era isso que o Senhor tinha para colocar na vida daqueles dois que estavam decepcionados, que estavam tristes, que estavam frustrados, que estavam fracassados, mas o Senhor levou agora ânimo, o Senhor levou motivação, o Senhor levou esperança. E eu quero também te dizer que esse texto está nos passando isto. Está nos passando motivação para continuar, motivação para olhar à frente, esperança para continuar, para se levantar e seguir adiante. Forças. Porque quando a pessoa está frustrada, ele perde as energias. Mas agora o Senhor restabeleceu naqueles homens a motivação, o ânimo, a vontade de seguir adiante. E eles fizeram o certo. Retornaram, se levantaram e retornaram para Jerusalém. Nesta aplicação, nesta conclusão desse texto, eu quero dizer que você temos que fazer justamente isto. Nos levantarmos, olharmos além do que possamos ver, tentar enxergar além do que está à nossa frente
e voltarmos ao projeto de Deus. Se por acaso você saiu, se por acaso eu saí, eu preciso voltar ao projeto de Deus, eu preciso voltar, porque o projeto de Deus não parou. Você precisa voltar, nós precisamos voltar, porque o projeto de Deus não parou. O projeto de Deus continua. Que o Senhor te abençoe. Deixe o seu comentário se você gostou deste conteúdo. Deixe o seu like e eu te convido para estarmos juntos no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Que o Senhor abençoe sua vida.